Olá, boa tarde. Quero gravar nesse momento a minha live. Boa tarde a todos vocês que estão aí. Nesse momento de oração, quero ler o Salmo 103, no versículo 9, que diz assim, começando do 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. O 9 diz, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. E no versículo 13 ele diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quantas vezes paramos, pensamos, será que Deus está longe de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu quero dizer não. Deus te ama, Ele te conhece. Ele te conhece, basta você clamar, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes que não sabe. O Senhor é a palavra do Senhor, e nesse momento ele diz, ele é misericordioso, ele é piedoso, o teu Deus, o teu Senhor é longânimo e grande, então ele não vai te desamparar. A palavra do Senhor diz ao meio-dia, sobre 1000 pode cair de um lado, 10.000 outro, no Salmo 91, mas tu não serás atingido, somente com os seus olhos mesmo, você verá e entenderá que Deus te protege, porque o castigo do ímpio, tem o castigo do ímpio, mas você que ama ao Senhor, você que busca o Senhor, Ele vai estender as mãos para você. E eu quero orar, e gostaria que você orasse comigo nesse momento, para que o Senhor se compadeça de você, para que o Senhor se compadeça da nossa nação, para que o Senhor se compadeça da nossa região, de Osasco, de São Paulo, do Brasil, do Rio de Janeiro, que o Senhor se compadeça. Vamos orar? Pai, nesse momento eu estou aqui te clamando, buscando a Tua presença, junto com pessoas que estão ouvindo, Senhor, aonde tiver um homem, onde tiver uma mulher, Senhor, te buscando, pedindo, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, na vida dessa mãe que tem sofrido, que tem chorado, Senhor, tem clamado, Senhor, por o seu filho, a sua filha que está nas drogas. Senhor, Tu és o Deus para levantar. Senhor, Tu és o Deus, Senhor, para mudar a história. Muda a história, Senhor, no poder do Teu nome. Senhor, repreende, Senhor, todo levanto do maligno. Essa mulher, esse homem que estão clamando, pedindo uma porta de emprego. Abre, Senhor, porque a Tua palavra que diz, como o Pai se compadece, o Senhor se compadece dos seus filhos. Abre, Senhor, a porta. Muda a história, Senhor, no poder do Teu nome. Senhor, Tu és o Deus, Senhor, que sonda os nossos corações. É a Tua palavra, Senhor, que diz aqui no Salmo 91, que Tu és, Senhor Jesus querido, nosso Altíssimo. E debaixo da Tua sombra estaremos seguros, Senhor, porque nós não temeremos espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Somente com Teus olhos, Senhor. Tu, Senhor, é aquele que nos contempla e com nossos olhos nós veremos, Senhor, a Tua justiça, Senhor, diante dos levantes, Senhor, aqueles que falam mal de nós, aqueles que criticam, aqueles que tentam, Senhor, apagar, Senhor, o brilho, porque, Senhor, Tu és o nosso Deus. Oh Deus, que possamos refletir a Tua imagem. Senhor, dá-nos a Tua graça, dá, Senhor, longevidade de dias, mostre a Tua salvação a cada um. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu está respondendo, eu sei que Tu tem grandeza para cada um. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família. Eu sou a pastora Ângela, sou da comunidade de Renovação. Na próxima semana, dia 26, 27, marca essa data aí, 26 de abril, 27 de abril e 28 de abril, nós teremos um congresso de mulheres. Venha participar conosco.